Alô, amigos do Futebol Ilimitado, mais um podcast aqui para você, meus amigos. Agora falando de chuteiras, né? As novidades no universo aí das chuteiras, um tema que eu ainda não abordei aqui no nosso Moda da Bola, mas que também é válido, afinal o futebol tem nos seus materiais esportivos funções importantes, inclusive em alguns aspectos culturais, né? A chuteira costuma carregar muito da tradição dos clubes, da tradição dos jogadores, das suas seleções, então é sempre bacana e válido sim tocar em assuntos que não são camisas de futebol, mas sim as chuteiras, né? As companheiras favoritas dos jogadores de futebol. E se é para falar de chuteira, a gente tem que falar de tecnologia. Essa é a mais nova e moderna chuteira da Nike. É a New Air Zoom Mercurial, que é mais uma da linha Mercurial. Tem muitas radicais, né? Outras da mesma linha Mercurial, só que com estilos diferentes. Essa linha aí, que é a Air Zoom, né? Assim dizendo, tem a diferença de ter um material um pouquinho mais plástico, né? Pelo menos a impressão que passa é de um pouco de transparência, um pouco de translucidez, que é interessante, né? Em uma chuteira de futebol, é sempre bacana a gente ter alguns aspectos que fazem ela ser diferente das outras, e elas são diferentes entre elas. Como você pode ver, ela tem um filamento mais leve, semelhante a uma que a Adidas lançou alguns anos atrás, que tinha pouquíssimas gramas de peso. É uma característica dessas chuteiras Mercurial, né, serem um pouco mais leves, a linha da Nike. Referência para atacantes como Cristiano Ronaldo e outros atletas que gostam de dar uma arrancada, né, enfim, que jogam o fino da bola a partir do jogo de velocidade, né, de distribuição e conseguir, né, de fato, ultrapassar a lateral, enfim, ter essa condição de correr com mais leveza. Pelo menos essa, na teoria, é a ideia dessa chuteira, dessa linha da Nike. E cada vez ficando mais leve, né? E o mais bacana é o engajamento da Nike em fazer um material reciclável, material poluente dos mares, enfim, feito a partir de material reciclado. É um pensamento da Nike no social e no ecológico que vale a pena, né? A gente ressaltar uma empresa multimilionária que ganha muito dinheiro, mas que pelo menos tenta pensar aí também na preservação da natureza. Ela ainda tem uma característica inédita, que é uma espécie de bolsa na altura dos dedos do pé, né, que faz com que haja um amortecimento maior na relação da bola com o pé, enfim, na hora da finalização, de um passe de 3 dedos, enfim, onde a zona do pé, que normalmente é a que mais entra de encontro com a bola, que é a ponta do pé, né, consiga ter uma tração que seja relevante para o que o jogador pensa dentro de uma jogada, né, enfim, na individualidade do atleta, poder fazer com que o contato com a bola seja satisfatório para o atacante. Essas chuteiras da linha Nike Mercurial costumam vir com duas opções, né? A opção com um colar acima, né? Com uma espécie de uma pequena meia, e a opção sem, que vem com uma textura diferente, né? Com uma estrutura diferente na chuteira. O design desse novo modelo Mercurial, que muito provavelmente vai ser calçado aí por figuras como Mbappé, como Cristiano Ronaldo, geralmente são pessoas mais de ataque, né? A chuteira mais recomendada a meio-campistas é a Phantom, que já teve vários nomes, né? Já foi chamada de magista, enfim. E atualmente ela é a que ocupa essa função de chuteira dos jogadores mais de meio de campo, que precisam de mais tração na bola, já que eles normalmente contornam as jogadas, enfim, ficam mais tempo com ela no pé. Como eu disse anteriormente, né, a Mercurial é uma linha muito popular, né, entre os atacantes, e um deles é o Mbappé. Você vê aí esse modelo bem interessante na cor limão, que faz uma referência a um modelo da Nike Mercurial de 2006, que, para quem não sabe, um atacante famoso que já costumava calçar essa linha de chuteiras. Antigamente era Ronaldo Fenômeno, né? Inclusive foi campeão do mundo usando as chuteiras Nike Mercurial. Mas, como você pode ver, essa linha tem alguns aspectos mais
de um pouco de inovação, né? Claro que as chuteiras de hoje são muito mais tecnológicas do que as de antigamente. Tem a linha anti-clog que permite que a chuteira não fique lameada ao final de uma partida, enfim. Já foram habilitadas várias modificações, né? Além do cano alto nas chuteiras, não só da Nike, como das outras fornecedoras também. Aí você me pergunta, Fábio Castro, como que uma chuteira pode ajudar no desempenho de velocidade da corrida dos atacantes, dos atletas de futebol em geral, né? Porque, claro, Mercurial ela é feita para atacante, mas tem jogadores de outras posições que gostam também de usar esse calçado. Acho que o que mais evita esse tipo de calçado muito leve é o goleiro, né? Porque ele normalmente precisa de um pouco mais de peso no pé para bater tiro de meta, enfim. Mas laterais muito rápidos costumam jogar com a chuteira Mercurial. Tem variadas posições aí que preferem utilizar chuteiras leves, mas elas são mais feitas, frisadas na posição do atacante, do ponta, aquele cara que tem mais tempo de corrida, né? Mais tempo de jogada de velocidade dentro de campo. Aí você me pergunta, né, como que esse tipo de chuteira pode ajudar no desempenho de uma corrida, por exemplo, de uma partida de futebol? Uma chuteira mais leve permite maior aderência do pé ao calçado. Então, isso não vai limitar os movimentos de corrida de um atacante. E o que é mais interessante desse modelo do Mercurial, né, é que ele acaba também ajudando na finalização, porque a aderência, do contrário de um jogador de meio de campo, é um pouquinho mais lisa e isso permite que a bola, a bola role, não engasgue na chuteira, assim, num termo mais populístico, a bola, pare muito, né, na hora da finalização, e sim que ela tenha movimento, né? A chuteira tendo pouca aderência, ela faz com que o chute saia mais preciso ou mais forte, né, considerando que a distância, né, do chute, considerando, o movimento, né, pode até auxiliar em uma finalização para o gol. E como tudo na linha da Nike, seja uniforme, chuteira, roupa de aquecimento, tudo tem a ver com uma singela coleção, né? E você pode ver aí que essa coleção da Nike Mercurial, a Lemon Venom, como é o nome da coleção, ela tem também esse movimento aí em outros tipos de material esportivo e muito provavelmente, assim como a Nike Air Max, que é a linha mais conhecida por ter sido a linha de tênis do Michael Jordan nos anos 90, né, no basquete, vai também partir do princípio de uma coleção que inclusive deve interferir em algumas camisas de times de futebol patrocinados pela Nike. E ainda falando de chuteiras, mas saindo do âmbito da Nike e partindo para o da Adidas, o meio-campista, né, Kennedy, revelado no Fluminense, que atualmente joga no Getafe da Espanha, ele participou da partida diante do Barcelona com uma característica diferente na sua chuteira. Ele, utilizando um modelo ainda do ano passado, da Adidas X, né, que é a linha da Adidas para atacantes de velocidade, é uma chuteira mais leve, mais fácil para a corrida, né, para a velocidade dos atletas. Ele fez uma customização muito interessante, homenageando Kobe Bryant, que foi vítima de um acidente aéreo, né, no início desse mês, uma tragédia, né, na verdade, né? Na verdade foi no final do mês passado, né? E aí o jogador entrou em campo fazendo essa singela homenagem com uma chuteira, como eu disse anteriormente, customizada, não é oficial, feita por ele mesmo, por algum artista de grafite, provavelmente. Foi muito bonita a homenagem e você vê aí nas imagens como eles capricharam bem nessa customização. É isso aí, meus amigos, esse é o Futebol Ilimitado, esse foi o nosso podcast A Moda da Bola, agora tratando de um assunto diferente, né? Aqui nesse tópico a gente não tinha falado ainda de chuteiras, normalmente a gente fala de uniformes, falamos hoje de chuteiras e talvez no nosso próximo programa, né, falemos mais de outros materiais esportivos. Segue aí o canal, se inscreve, deixa aí o seu like e compartilha com quem gosta de futebol, afinal, Futebol Ilimitado é exatamente para isso. Aquele abraço, galera, até o próximo vídeo, valeu!